A chuva caía sobre São Paulo como se quisesse lavar os vidros altos do hospital e apagar, sem conseguir, o cheiro de desinfetante que prendia Helena Monteiro ao quarto branco. Ela estava sentada na beira da cama, ainda pálida, com os cabelos escuros presos de qualquer maneira e o corpo dolorido depois de horas de parto. Nos braços, Miguel dormia enrolado em uma manta azul clara, tão pequeno que parecia depender até do silêncio para continuar respirando em paz. Ricardo Alencar não estava ao lado dela. O espaço vazio perto da janela denunciava sua ausência com mais crueldade do que qualquer palavra, porque ali deveria estar o pai, admirando o primeiro filho. Helena olhava para a porta a cada ruído do corredor, não por ingenuidade, mas por uma última tentativa de acreditar que o homem que amara ainda possuía algum vestígio de decência. Quando a maçaneta girou, ela ajeitou Miguel contra o peito e respirou fundo. Quem entrou foi Celeste Alencar, impecável em um vestido bege, os cabelos loiros rígidos como sua expressão. Ela segurava uma bolsa de couro com a mesma firmeza com que segurava rancores antigos. Seus olhos passaram por Helena, pela cama amassada, pelo bebê, e não se demoraram em ternura. Atrás dela, o enfermeira hesitou, percebeu o clima pesado e fechou a porta sem se intrometer. Helena compreendeu naquele instante que aquela visita não trazia flores, bênçãos, nem reconciliação. Celeste colocou um envelope sobre a mesinha ao lado do copo de água. O gesto foi seco, quase administrativo, como se estivesse entregando um recibo de estacionamento. Helena não tocou no papel. Miguel se mexeu levemente, soltando um som frágil que atravessou o quarto como um pedido de cuidado. A avó não se aproximou, apenas ergueu o queixo e observou a nora com uma mistura de desprezo e satisfação, como quem finalmente conseguia expulsar uma presença indesejada de sua casa. Ricardo pediu que eu entregasse, disse Celeste, sem baixar a voz. Ele não virá hoje, nem amanhã. Está resolvendo assuntos importantes e decidiu que essa situação precisa terminar antes que cause mais danos ao nome da família. Helena sentiu o sangue se retirar do rosto, mas sua mão permaneceu firme nas costas do filho. Danos, repetiu ela, olhando para a mulher que havia fingido aceitar lá durante jantares frios e aniversários, cheios de sorrisos calculados. Celeste sorriu sem alegria. Não faça teatro, Helena. Você sempre soube que não pertencia ao nosso mundo. Ricardo tentou ser generoso, mas generosidade tem limite. Um casamento com uma mulher sem patrimônio, sem relações, sem utilidades, a criança será reconhecida, desde que você não dificulte as coisas. Mas a vida de Ricardo não pode ser destruída por uma escolha impulsiva feita no passado. As palavras feriram, mas não surpreenderam. Helena ouvira versões mais polidas daquela sentença durante todo o casamento, em comentários sobre suas roupas simples, sua falta de sobrenome conhecido, seu silêncio em reuniões de empresários arrogantes. O que Celeste nunca soubera era que cada humilhação havia sido guardada não como veneno, mas como prova. Helena aprendera com o pai que a verdadeira força raramente anuncia sua presença. Ela apenas espera o momento em que a mentira se sente segura demais. O envelope parecia pesar mais do que Miguel. Helena o abriu com uma mão, devagar, e viu a petição de divórcio já assinada por Ricardo. Havia cláusulas abusivas, uma oferta financeira humilhante e uma sugestão de guarda que a tratava como obstáculo conveniente. No fim, a assinatura dele surgia elegante, inclinada, vaidosa como o próprio homem. Ela lembrou o dia em que Ricardo escrevera votos de amor em papel artesanal, jurando que ficaria ao lado dela em qualquer tempestade. Celeste observou a reação dela com atenção faminta, esperando lágrimas, súplicas, alguma explosão que confirmasse sua opinião sobre a nora. Helena, porém, dobrou os papéis com cuidado e os recolocou no envelope. Miguel abriu os olhos por um instante, escuros e indefesos, e ela sentiu uma clareza nascer por baixo da dor. Não era raiva. A raiva fazia barulho, queimava rápido e deixava cinzas. Aquilo era outra coisa, mais funda, mais fria, mais duradoura. Diga a Ricardo que recebi, falou Helena. Celeste franziu a testa, incomodada com a ausência de desespero. Só isso? Perguntou, deixando escapar a irritação. Helena ergueu o olhar. Não, diga também que ele escolheu a forma como quer ser lembrado pelo próprio filho. Essa frase pareceu acertar um ponto que Celeste não esperava defender.
Ela apertou a alça da bolsa, recuperou a postura e soltou uma risada baixa, como se a dignidade da nora fosse apenas mais uma insolência. Você fala como se tivesse poder para impor alguma coisa, disse Celeste. Seja realista. Ricardo está prestes a se unir a pessoas que podem abrir portas verdadeiras. Vanessa Prado não carrega uma mala de ilusões. Ela entende negócios, entende política, entende imagem. Você tem um bebê recém-nascido e nenhum lugar para ir. Aceite o acordo, desapareça com discrição e talvez ainda consiga uma vida tranquila. Helena ouviu o nome de Vanessa e finalmente entendeu a pressa. A imagem da mulher surgiu em sua memória com nitidez desagradável. Vanessa tinha aparecido em eventos beneficentes, sempre perto demais de Ricardo, sempre rindo um pouco alto, sempre tocando o braço dele como se marcasse território. Helena havia percebido antes de todos. Ricardo negava, chamava de insegurança, dizia que uma esposa inteligente não se deixava dominar por fantasias. Agora, enquanto Miguel respirava contra seu peito, ela descobria que a traição não era só carnal, era estratégica, pública e covarde. Celeste caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Há um carro esperando para levar, lá ao apartamento antigo. Ricardo mandou suas coisas para lá. A cobertura continuará com ele, naturalmente. Helena sentiu uma pontada mais aguda, não pelo imóvel, mas pela brutalidade do cálculo. O quarto do bebê, pintado por ela durante os últimos meses, o berço montado em uma tarde de esperança, os pequenos macacões dobrados em gavetas brancas, tudo havia sido tratado como propriedade descartável. Quando Celeste saiu, o silêncio ficou mais pesado do que sua presença. Helena esperou alguns segundos, apenas para garantir que seus dedos não tremessem. Depois colocou Miguel no berço hospitalar e acariciou a testa dele com delicadeza. O menino dormia de novo, alheio ao colapso do mundo em que acabara de chegar. Ela pegou o celular sobre a mesa e viu dezenas de mensagens sem resposta enviadas a Ricardo durante o trabalho de parto. Nenhuma delas tinha sido lida. Helena apagou as mensagens uma por uma. Não por orgulho, mas porque certas portas precisavam ser fechadas com consciência. Em seguida, abriu a lista de contatos que raramente usava desde o casamento. O nome de Arthur Sampaio apareceu na tela, advogado antigo de seu pai, guardião discreto de documentos que muitos empresários poderosos desejariam conhecer. Ela hesitou apenas enquanto Miguel mexia a boquinha em sonho. Então ligou. A voz de Arthur veio firme, envelhecida, atravessada por uma preocupação imediata. Dona Helena, aconteceu alguma coisa. Ela fechou os olhos ao ouvir aquele tratamento, uma lembrança da vida que deixara em suspenso para tentar ser amada sem sobrenome, sem escudo, sem fortuna. Aconteceu, Arthur. Meu filho nasceu, e meu marido acabou de pedir divórcio por intermédio da mãe. Do outro lado, houve um silêncio breve, não de surpresa, mas de indignação controlada. Precisa de proteção? Perguntou ele. Helena olhou para Miguel e respondeu sem hesitar. Preciso de estratégia. Arthur compreendeu tudo naquele tom. Ele conhecia a herdeira antes da esposa traída, conhecia a menina que aprendera balanços financeiros aos 15 anos e que aos 22 salvara uma subsidiária da falência sem permitir que a imprensa soubesse. Também conhecia o motivo de sua fuga voluntária dos holofotes. Helena quisera descobrir se alguém a amaria sem o brilho do Império Vale Dourado. Ricardo havia passado no teste da paixão, mas fracassara miseravelmente no teste do caráter. Não assinarei nada sem revisão, disse Helena. Quero a guarda integral preparada, proteção patrimonial absoluta e uma investigação discreta sobre os negócios recentes da Alencar Engenharia. Ricardo se envolveu com a família Prado, e algo nessa urgência não parece sentimental. Arthur respirou fundo. Mandarei uma equipe ainda hoje. Helena, seu pai precisa saber. Ela olhou para a chuva, lembrando o rosto severo de Augusto Vale, a dor silenciosa dele quando ela escolhera Ricardo contra todos os avisos. Meu pai saberá por mim, respondeu ela. Mas não esta noite. Esta noite eu sou apenas mãe. A frase saiu baixa, porém inteira. Arthur não discutiu. Disse que enviaria uma advogada de confiança ao hospital e desligou após prometer que nenhum documento seria assinado sob pressão. Helena deixou o celular sobre a cama e sentiu a primeira lágrima escorrer, não de submissão,
mas de luto. Ela chorava pelo homem que Ricardo fingira ser, não pelo homem que ele havia revelado. No mesmo momento, a alguns quilômetros dali, Ricardo bebia champanhe em um restaurante reservado, cercado por luzes douradas e elogios fáceis. Vanessa Prado estava sentada à sua frente, deslumbrante em vermelho, observando-o como quem avaliava um investimento de risco moderado. Ele havia desligado o telefone durante a tarde, incomodado com as chamadas do hospital. Agora sentia uma leve irritação ao lembrar que tinha um filho recém-nascido e uma esposa inconveniente, esperando explicações que ele não pretendia dar pessoalmente. "Você tem certeza de que ela não criará problemas?" perguntou Vanessa, girando a taça entre os dedos. Ricardo sorriu com segurança treinada. "Helena não tem recursos para brigar comigo. É orgulhosa, mas orgulho sem dinheiro não paga advogado. Minha mãe cuidou da conversa." Vanessa inclinou a cabeça, satisfeita, embora seus olhos mostrassem algo mais duro que ciúme. O projeto do Porto Seco precisava da Alencar Engenharia limpa, apresentável, livre de escândalos domésticos que pudessem assustar investidores e políticos aliados. Ricardo gostava daquela sensação de ascensão. Durante anos, acreditara que seu talento merecia círculos maiores, mesas mais caras, pessoas que não pedissem desculpas por desejar poder. Helena, com sua simplicidade quase irritante, passara a parecer um peso. Ela cozinhava em noites de tempestade, lia contratos com atenção silenciosa, fazia perguntas precisas sobre decisões da empresa, mas nunca ostentava a ambição. Ele confundira discrição com pequenez, confundira silêncio com ignorância, confundira amor com disponibilidade permanente para ser diminuída. Quando Vanessa tocou sua mão sobre a mesa, Ricardo aceitou o gesto como confirmação de futuro. Não pensou em Miguel. Não pensou no corpo exausto de Helena, no medo que uma mulher sente ao atravessar o parto, na solidão de acordar em um quarto frio sem a pessoa que prometera ficar. Pensou apenas na assinatura dos Prado, nas licenças públicas, nos contratos que poderiam salvar sua empresa endividada. A consciência, quando apareceu, foi breve demais para vencer sua vaidade. No hospital, Helena recebeu a visita de Beatriz Nogueira, advogada enviada por Arthur. Era uma mulher de voz baixa, cabelos grisalhos curtos e olhar treinado para separar emoção de urgência jurídica. Ela não tratou Helena como vítima frágil, e isso trouxe conforto. Sentou-se junto à cama, leu a petição de Ricardo e fez anotações rápidas. "Isto aqui é uma tentativa de intimidação", disse, sem alterar o tom. "Eles esperavam que você assinasse antes de se recuperar." Helena assentiu. "Não vou assinar. Também não quero que Miguel seja usado como ponte para a chantagem." Beatriz olhou para o bebê e depois para a mãe. "Nesse caso, precisamos agir antes que eles reescrevam a narrativa. Eles dirão que você é instável, interesseira, incapaz." Helena soltou uma respiração longa. "Que digam. Enquanto falam, nós reunimos fatos." A advogada percebeu naquele instante que não estava diante de uma mulher destruída, mas de alguém recolhendo peças antes de mover o tabuleiro. A madrugada avançou com passos lentos. Beatriz saiu depois de organizar medidas iniciais e Helena ficou novamente a sós com Miguel. Do lado de fora, a cidade continuava viva, indiferente aos pactos quebrados dentro de um quarto de hospital. Ela amamentou o filho com dificuldade e ternura, suportando a dor física como quem atravessa uma ponte estreita. O rosto de Miguel se acalmou junto dela, e esse pequeno abandono da tensão lhe deu uma certeza que nenhum tribunal poderia conceder. Ao amanhecer, Ricardo finalmente enviou uma mensagem curta. "Espero que minha mãe tenha explicado. É melhor para todos." Helena leu 2 vezes, não por dúvida, mas para memorizar o tamanho da covardia. Não respondeu. Em vez disso, fotografou a mensagem e encaminhou para Beatriz. Depois abriu a janela a alguns centímetros. O ar úmido entrou trazendo ruídos de buzinas, passos, motores e vida. O mundo não havia parado por sua dor, e talvez essa fosse a primeira lição da nova manhã. Pouco antes da alta, uma enfermeira trouxe flores sem cartão. Helena soube que vinham de Arthur, talvez de seu pai por intermédio dele, talvez de ambos. Entre as pétalas brancas havia uma pequena fita dourada, cor que lhe lembrava a marca discreta da família Vale, gravada em documentos, prédios e decisões silenciosas que moviam mercados inteiros. Ela tocou a fita com a ponta dos dedos e não sentiu orgulho. Sentiu responsabilidade.
O nome que escondera agora seria escudo para Miguel. Quando o carro enviado por Celeste chegou, Helena recusou a carona. O motorista, constrangido, disse que tinha ordens de levar lá ao antigo apartamento. Ela agradeceu e permaneceu na entrada coberta do hospital, com Miguel acomodado no bebê conforto ao lado dela. Minutos depois, outro carro parou diante da calçada. Preto, discreto, com placas comuns, mas conduzido por Paulo, segurança de confiança de seu pai. Ele saiu sem fazer perguntas, abriu a porta traseira e inclinou a cabeça com respeito. "Bem-vinda de volta, dona Helena", disse Paulo. Ela entrou no carro com cuidado, ajeitou Miguel e olhou uma última vez para o hospital. Não havia triunfo em sua expressão. Havia cansaço, ferida, lucidez. O casamento terminara naquela noite, mas a mulher que saía dali não era ruína. Era começo. Enquanto o veículo avançava pela avenida molhada, Helena segurou a mão minúscula do filho e prometeu em silêncio que ele jamais confundiria abandono com destino, nem amor com humilhação. No alto da cidade, atrás de muros cobertos por eras, a mansão dos Vale aguardava com luzes acesas mesmo antes do sol nascer por completo. Augusto Vale estava de pé na varanda principal, apoiado em uma bengala que usava mais por hábito do que por necessidade. O rosto severo se desfez ao ver a filha sair do carro com o neto nos braços. Ele não perguntou onde estava Ricardo. Não naquele primeiro momento. Apenas abriu os braços, e Helena voltou para casa sem precisar explicar a própria dor. 3 anos depois, São Paulo amanheceu sob uma névoa clara, dessas que cobrem os prédios altos como um véu fino antes de o sol decidir enfrentar o vidro e o concreto. No último andar da sede da Vale Dourado Holding, Helena Monteiro Vale observava a cidade com Miguel nos braços, sentindo o peso morno do filho ainda sonolento contra o ombro. Ele havia acordado cedo, insistindo em ver a mãe antes da escola, e ela permitira aquela pequena ruptura na agenda, porque aprendera que poder nenhum valia mais do que uma infância segura. Miguel tinha os olhos escuros da mãe e uma curiosidade que parecia iluminar o rosto inteiro quando fazia perguntas. Aos 3 anos, ainda confundia as palavras difíceis que ouvia nos corredores da empresa, mas sabia reconhecer quando a mãe entrava em uma sala e todos se calavam. Para ele, Helena não era herdeira, presidente ou estrategista. Era a mulher que amarrava seus sapatos, inventava histórias antes de dormir e nunca prometia o que não podia cumprir. Esse pacto simples sustentava todas as outras decisões dela. Naquela manhã, porém, havia uma tensão diferente no edifício. Assessores cruzavam o corredor com pastas confidenciais, advogados esperavam em silêncio e diretores veteranos cochichavam perto da sala de reuniões. A nomeação oficial de Helena como presidente executiva completava apenas 2 meses, embora ela já comandasse decisões essenciais há muito mais tempo. Alguns ainda a viam como filha de Augusto Vale, uma sucessora preparada em salões protegidos. Eles não conheciam a mulher que sobrevivera a uma noite de abandono e aprendera a transformar dor em método. Augusto entrou sem bater, como sempre fizera em sua própria casa e em sua própria empresa, mas parou ao ver Miguel tentando colocar um pequeno carro vermelho sobre a mesa de reuniões. O velho empresário sorriu com discrição, e esse sorriso raro suavizou os traços duros do rosto. Helena percebeu a emoção dele, embora nenhum dos dois tivesse facilidade para demonstrar afeto diante de terceiros. Depois que Miguel saiu com a babá, Augusto fechou a porta e entregou à filha uma pasta cinza. Alencar Engenharia pediu reestruturação de dívida e busca um aporte emergencial, disse ele. O consórcio deles está ligado ao projeto do Porto Seco, mas há ruídos nos contratos. Helena não tocou a pasta imediatamente. O nome Alencar atravessou o ar como uma lâmina antiga, já sem o poder de lá sangrar, mas ainda capaz de recordar cicatrizes. Ricardo não tinha procurado por Miguel nos últimos meses, além das mensagens formais enviadas por advogado. Sua ausência era tão disciplinada quanto sua ambição. "Ele sabe que a proposta chegou até nós?", perguntou Helena. Augusto observou a filha com cuidado, tentando medir se havia dor por trás da calma. "Sabe que há um fundo interessado, mas não sabe quem terá a palavra final. A documentação veio por intermédio de consultores. Ele está desesperado, embora finja controle." Helena abriu a pasta, folheou demonstrativos, cronogramas e garantias. Nada em sua expressão se alterou.
O nome de Ricardo, impresso em papel timbrado, parecia menor do que ela lembrava. Enquanto lia, Helena encontrou mais do que números ruins. Havia atrasos sucessivos, pagamentos fragmentados a fornecedores recém-criados, multas ambientais suspensas por decisões administrativas convenientes e uma cadeia de subcontratações tão confusa que parecia desenhada para esconder responsabilidades. Sua mente organizou riscos com a frieza que os anos haviam lapidado. Não se tratava apenas de um homem buscando dinheiro. Era uma estrutura prestes a desabar sobre empregados, investidores e famílias inteiras, enquanto seus dirigentes ainda vendiam uma imagem de solidez. Vamos recebê-los, disse Helena, fechando a pasta. Augusto apoiou as duas mãos na bengala. Você não precisa provar nada a ele. Ela ergueu os olhos, e havia neles uma serenidade que afastou qualquer tentativa de proteção paternal. Não se trata de Ricardo. Trata-se de uma empresa que pode ter usado o poder político para esmagar gente sem voz. Se ele estiver limpo, os fatos mostrarão. Se não estiver, também mostrarão. Augusto assentiu devagar, reconhecendo naquela frase a herdeira que esperara formar. No outro lado da cidade, Ricardo Alencar ajustava a gravata diante do espelho de seu escritório e tentava ignorar a mancha de café seco perto da janela. A Alencar Engenharia já não parecia o império promissor que ele descrevia em entrevistas. Havia funcionários demitidos, elevadores quebrados, fornecedores esperando pagamentos e telefonemas que ele fingia não receber. Mesmo assim, Ricardo se olhava com a convicção teimosa de quem acreditava que a aparência ainda podia comprar confiança. A ruína, para ele, era uma questão de iluminação desfavorável. Vanessa Prado entrou sem cumprimentar, segurando o celular como se carregasse uma arma. Meu pai quer saber se o aporte será assinado esta semana, disse ela. Ricardo conteve uma irritação que vinha crescendo desde que a família Prado começara a tratar sua empresa como um animal ferido. Estou conduzindo a negociação. Eles têm interesse no projeto. Vanessa riu baixo. Interesse não é compromisso. Você precisa sair dessa reunião com uma promessa firme, Ricardo. Sem capital, os bancos puxam as garantias, e meu pai não afundará com você. O casamento entre Ricardo e Vanessa nunca acontecera de fato, embora ambos tivessem alimentado a imprensa com aparições calculadas. Ela descobrira cedo que ele era mais útil como aliado do que como marido, e ele percebera tarde demais que Vanessa admirava apenas vitórias. Entre eles restara uma intimidade feita de cobranças, ameaças veladas e lembranças inconvenientes. Às vezes, em madrugadas de insônia, Ricardo pensava em Helena amamentando Miguel no quarto do hospital. A lembrança vinha sem pedir licença, mas ele a expulsava com ressentimento. No caminho para a reunião, Ricardo repetiu mentalmente os argumentos preparados. Falaria de expansão regional, de ativos estratégicos, de licenças quase aprovadas e de contratos públicos com enorme potencial. Não mencionaria processos trabalhistas, atrasos salariais, nem a auditoria interna que um contador medroso havia sugerido antes de pedir demissão. Ele também não mencionaria o nome de Helena, porque para ele ela pertencia a uma gaveta fechada, junto com erros antigos, promessas vencidas e um filho que ele transformara em assunto jurídico. A sala principal da Vale Dourado não tinha ornamentos excessivos. Havia madeira escura, vidro, obras brasileiras discretas e uma mesa longa onde cada cadeira parecia colocada para lembrar que poder verdadeiro não precisava gritar. Ricardo entrou acompanhado de 2 diretores e de um consultor financeiro. Cumprimentou executivos com sorrisos seguros, distribuiu cartões, avaliou rostos. Quando viu Augusto Vale à cabeceira, sentiu um triunfo antecipado. Negociar com o patriarca significava estar diante de dinheiro antigo, e ele julgava entender homens assim. Então a porta lateral se abriu. Helena entrou vestindo um terninho azul profundo, os cabelos presos em um coque baixo, sem joias ostensivas além de brincos pequenos e um relógio de linha simples. Não havia teatralidade em sua presença, mas a sala mudou de eixo. Diretores se levantaram. Augusto permaneceu sentado por deferência familiar, e Ricardo sentiu o ar faltar por um segundo. A mulher que ele abandonara com um recém-nascido nos braços caminhava como alguém que jamais precisara pedir permissão para existir. Helena tomou seu lugar à cabeceira oposta, abriu uma pasta
e só então olhou diretamente para Ricardo. Bom dia, senhores. A Vale Dourado analisou o material preliminar da Alencar Engenharia. A voz era profissional, estável, sem rastro de intimidade passada. Ricardo demorou a responder. Por um instante, viu não a presidente diante dele, mas a jovem que preparava café em noites de trabalho, lia seus contratos e perguntava por que certas cláusulas estavam mal protegidas. Ele quase riu da própria memória. Helena, disse ele, tentando recuperar charme, eu não sabia que você trabalhava aqui. Alguns diretores desviaram os olhos e Augusto apertou a mão sobre a bengala. Helena não sorriu. Trabalho aqui há mais tempo do que o senhor imagina, senhor Alencar. Hoje estou conduzindo esta análise. Sugiro que comecemos pelos passivos ocultos indicados no relatório de risco. O tratamento formal atingiu Ricardo com mais força do que uma acusação. Ele percebeu que não estava sendo recebido como ex-marido, mas como solicitante. O consultor de Ricardo abriu a apresentação, falando de projeções otimistas e linhas de crédito internacionais. Helena escutou sem interromper, anotando apenas quando surgiam discrepâncias. Seu silêncio começou a incomodar mais do que perguntas agressivas. Ricardo conhecia aquele silêncio, mas no passado o interpretara como submissão. Agora compreendia, tarde demais, que era concentração. Quando a tela mostrou a curva de crescimento prevista para o projeto do Porto Seco, Helena ergueu a mão. A licença ambiental definitiva foi obtida em que data? Perguntou. O consultor hesitou. Está em fase final, respondeu. Helena inclinou ligeiramente a cabeça. O documento apresentado diz aprovado. A ata do conselho informa condicionado. O cronograma financeiro assume liberação completa. 3 versões diferentes para o mesmo fato não constroem confiança. Ricardo interveio, com o sorriso rígido. São detalhes de tramitação. Em projetos desse porte, ajustes acontecem. Helena virou uma página. Detalhes costumam custar caro quando escondem risco público. Senhor Alencar, precisaremos dos processos administrativos completos, sem resumos preparados para investidores. A reunião continuou com a temperatura baixando a cada pergunta. Helena pediu comprovantes de pagamento a subcontratadas, listas de acidentes de trabalho, termos de rescisão e registros de garantias. Cada solicitação parecia técnica, mas Ricardo sentia nelas uma precisão quase pessoal. Ele se irritou por não conseguir intimidá-la. Também se irritou por notar que alguns de seus próprios diretores começavam a olhar para ela com respeito. Aquela era a humilhação mais aguda, ver Helena ocupar naturalmente o espaço que ele jurara inacessível a ela. No intervalo, Ricardo encontrou Helena junto ao corredor de vidro que dava para a cidade. Ela estava sozinha, lendo uma mensagem no celular, provavelmente sobre Miguel, porque seus olhos se suavizaram por um instante. Ele se aproximou com cuidado calculado. Você poderia ter me avisado quem era, disse ele, como se a omissão dela fosse uma traição maior que o abandono dele. Helena guardou o celular. Eu avisei quem eu era muitas vezes, Ricardo. Você apenas só se interessava pelo que podia usar. Ele engoliu a resposta imediata. Não vim aqui para discutir o passado. Ela o observou sem rancor visível, e isso o desarmou mais do que qualquer fúria. Ainda bem, o passado já está registrado. Hoje discutimos sua empresa. Ricardo baixou a voz. Existe algo que eu deva saber sobre Miguel? Helena respirou fundo. Existe. Ele gosta de dinossauros, desenha sóis enormes e pergunta por que algumas pessoas prometem visitas que nunca cumprem. Se quiser falar sobre paternidade, procure sua advogada. Se quiser falar sobre investimento, volte à sala. Ricardo ficou parado enquanto ela retornava à reunião. Pela primeira vez em anos, a vergonha tentou atravessar sua armadura, mas Vanessa ligou antes que ela chegasse ao coração. Ele atendeu no canto do corredor e ouviu a voz impaciente dela. E então, quem está conduzindo? Ricardo olhou para a porta fechada. Helena. Do outro lado houve silêncio. A sua Helena? Perguntou Vanessa, com desprezo e alarme. Ele apertou o celular. Ela não é minha. Vanessa respondeu com frieza. Então descubra de quem ela é, antes que ela descubra demais. Na sala, Helena recebeu discretamente uma mensagem de Beatriz, que agora coordenava a área jurídica de governança da Vale Dourado. Um ex-funcionário da Alencar Engenharia procurara o canal de denúncias do grupo naquela manhã,
após saber que a empresa buscava investimento. Relatava pagamentos atrasados, ameaças contra operários feridos e notas fiscais emitidas por companhias sem sede real. Helena leu tudo, sem alterar a expressão. A coincidência era grande demais para ser ignorada e pequena demais para ser chamada de prova. Quando a apresentação terminou, Ricardo esperava ao menos uma resposta diplomática. Helena, porém, fechou a pasta e comunicou a decisão provisória. A Vale Dourado não fará aporte sem auditoria ampliada, acesso irrestrito a contratos e autorização para entrevistas independentes com fornecedores e empregados. Até lá, qualquer negociação fica suspensa. Ricardo sentiu o golpe no estômago. Suspensa por quanto tempo? Perguntou, tentando parecer apenas contrariado. Pelo tempo necessário para separar uma empresa em dificuldade de uma empresa comprometida com irregularidades, respondeu ela. Um dos diretores de Ricardo tentou protestar, mas Augusto interveio pela primeira vez. Minha filha foi clara. A palavra filha caiu sobre a mesa com peso de revelação. Ricardo ficou imóvel. Filha, não funcionária, não consultora. Filha de Augusto Vale, herdeira do império que ele perseguira por caminhos tortos, sem jamais perceber que havia dormido ao lado da porta principal. A sala não girou, mas algo dentro dele perdeu equilíbrio. Helena sustentou seu olhar sem prazer. A descoberta dele não era vitória suficiente para ela. Depois que os visitantes saíram, Helena permaneceu na sala vazia com Augusto. Ele percebeu o cansaço sob a postura impecável. — Você está bem? Perguntou. Ela olhou para as cadeiras onde Ricardo estivera sentado. — Estou lúcida. Bem, talvez seja outra coisa. Augusto aproximou-se devagar. Ele finalmente sabe. Helena fechou a pasta cinza. Sabe uma parte? A parte que alimentará o arrependimento dele. O que me interessa é a parte que pode provar quem foi prejudicado enquanto ele fingia ser vítima da própria ambição. À tarde, Helena desceu até o arquivo restrito da empresa com Beatriz e Arthur. Em uma sala sem janelas, os três analisaram relatórios preliminares ligados ao consórcio do Porto Seco. Nomes se repetiam em empresas diferentes, endereços levavam a salas vazias e assinaturas digitais apareciam em horários impossíveis. Havia também uma linha de pagamentos feita a uma consultoria conectada ao pai de Vanessa. Beatriz colocou os documentos lado a lado e seu rosto endureceu. Isto não é desorganização, é arquitetura. Helena sentiu a velha dor tentar se transformar em satisfação, mas a conteve. Não queria punir Ricardo por ter lá abandonado usando qualquer pretexto. Queria que a verdade fosse sólida o suficiente para proteger quem ele havia pisado, sem sequer conhecer os nomes. Peça cópia integral dos contratos públicos, disse ela. Abra comunicação com o Comitê de Ética e prepare um canal seguro para denunciantes. Ninguém será exposto. Se houver trabalhadores ameaçados, eles terão assistência antes de termos manchetes. Ao anoitecer, Miguel correu até ela no jardim da mansão dos Vale, segurando um desenho amassado. Era um sol enorme, amarelo, com 3 figuras de mãos dadas. Helena perguntou quem eram. Ele apontou para si, para ela e para o avô. E o papai perguntou a babá sem perceber a tensão. Miguel pensou um pouco e deu de ombros. Ele mora longe. Helena ajoelhou-se diante do filho, beijou sua testa e sentiu a promessa antiga ganhar nova forma. Ninguém usaria aquela ausência para feri-lo. Mais tarde, depois que Miguel dormiu, Helena ficou sozinha na biblioteca. A chuva voltara fina, parecida com a daquela noite no hospital, mas agora ela não tremia. Sobre a mesa estavam os primeiros indícios contra Ricardo, frágeis ainda, porém alinhados como sementes de uma tempestade futura. Ela tocou a pasta com calma. Não havia pressa. Homens como Ricardo acreditavam que o mundo se curvava ao barulho de suas ordens. Helena sabia que o mundo, muitas vezes, mudava pelo silêncio exato de uma prova bem guardada. No apartamento de cobertura, que já não parecia tão grandioso, Ricardo abriu uma garrafa de uísque e encarou o próprio reflexo na janela escura. Herdeira da Vale Dourado. A frase martelava sua cabeça com crueldade quase cômica. Ele lembrava Celeste chamando Helena de inútil, Vanessa rindo da antiga esposa pobre, ele próprio assinando um divórcio sem olhar o filho. Pela primeira vez, a ambição não lhe pareceu inteligência, mas cegueira. Ainda assim,
Seu arrependimento nasceu torto, misturado ao medo de perder tudo. Na manhã seguinte, Helena chegou à sede da Vale Dourado antes que os elevadores principais começassem a subir cheios de executivos apressados. O andar jurídico ainda tinha luzes frias e café recém-passado, mas Beatriz já esperava na sala reservada com uma tela aberta e 3 pastas lacradas sobre a mesa. Arthur estava ao lado da janela, lendo o primeiro depoimento de um ex-engenheiro da Alencar Engenharia. Helena colocou a bolsa na cadeira, prendeu o cabelo com calma e pediu apenas uma coisa antes de começarem: nomes, datas e proteção. O primeiro denunciante se chamava Davi Ramos, técnico de segurança dispensado depois de registrar acidentes que nunca entraram nos relatórios oficiais. Ele descrevia jornadas longas, equipamentos vencidos, pagamentos atrasados e uma reunião em que um diretor de Ricardo mandara apagar imagens de uma queda grave no canteiro. Helena leu cada linha sem pressa, porque sabia que a pressa podia transformar sofrimento alheio em instrumento imperfeito. Ao terminar, perguntou se Davi tinha família. Beatriz respondeu que sim, esposa grávida e uma filha pequena. Então ele será protegido antes de ser ouvido de novo, decidiu Helena. A segunda pasta trazia notas fiscais de empresas que existiam apenas no papel, abertas em bairros distantes e fechadas antes de completar 1 ano. Os valores circulavam em datas próximas a liberações administrativas do projeto do Porto Seco, sempre passando por consultorias ligadas ao Círculo dos Prado. Arthur apontou uma sequência de transferências com o dedo. Isto parece caixa de favores, disse ele. Helena não respondeu de imediato. Pensava em como Ricardo sorrira na reunião, vendendo crescimento enquanto talvez comprasse silêncio. Não bastava vencê-lo. Era preciso impedir que ele arrastasse inocentes consigo. Helena autorizou a criação de um canal seguro para trabalhadores e fornecedores, usando uma entidade independente para receber relatos sem expor identidades. Também determinou assistência jurídica a quem já tivesse sido ameaçado. Beatriz a observava com admiração cautelosa, percebendo que a antiga esposa traída não procurava vingança simples. Cada ordem era planejada para sobreviver a ataques públicos, recursos e tentativas de descredibilização. Helena aprendera que a verdade, sozinha, podia ser esmagada por dinheiro. Por isso, precisava de estrutura, testemunhas resguardadas e documentos que falassem mesmo quando todos tentassem calá-los. No prédio antigo da Alencar Engenharia, Ricardo recebeu a notícia do canal de denúncias como quem sente o chão ceder sob sapatos caros. Um diretor entrou pálido em sua sala, dizendo que operários demitidos estavam falando, que fornecedores pequenos tinham recebido ligações da Vale Dourado, que alguém da imprensa farejava problemas. Ricardo fechou a porta com força. Não havia provas, repetiu, mais para si do que para o outro. Mas o diretor não se tranquilizou. Homens culpados temem denúncias anônimas porque sabem que, atrás de uma voz sem rosto, pode existir uma pasta cheia de fatos. Vanessa apareceu pouco depois, sem anunciar, vestindo branco como se quisesse parecer acima da poeira que crescia ao redor deles. Ela jogou uma revista sobre a mesa, aberta em uma nota social que mencionava a volta discreta de Helena Monteiro Vale ao comando da holding da família. A imprensa está encantada com sua ex-mulher, disse ela. Rica, elegante, mãe dedicada, empresária brilhante. Ricardo apertou a mandíbula. Não é uma questão pessoal. Vanessa riu, mas havia medo por baixo da ironia. Para ela talvez não seja. Para você, tudo virou pessoal desde que descobriu o sobrenome dela. Ricardo caminhou até a janela e viu operários cruzando o pátio com a cabeça baixa. Sentiu uma irritação escura diante da possibilidade de aqueles homens, antes invisíveis, decidirem seu destino. Helena havia dado voz a gente que ele considerava parte do custo da obra. Vanessa percebeu a hesitação dele e atacou onde sabia que doeria. Se ela continuar controlando a narrativa, você será o vilão que abandonou a esposa pobre e o filho recém-nascido. Depois descobrirão que a esposa nunca foi pobre. Você sabe como o público ama uma humilhação bem contada. A solução proposta por Vanessa veio com perfume de veneno. Ricardo deveria pedir revisão do acordo de guarda de Miguel, alegando que Helena o afastara do filho e usava a influência financeira para impedir convivência paterna. A ideia era simples e cruel,
Se Helena reagisse com firmeza, pareceria vingativa. Se cedesse, Ricardo ganharia acesso emocional e talvez informações. Ele hesitou, não por consciência, mas por saber que Miguel mal o conhecia. Vanessa notou a sombra no rosto dele. Você quer salvar sua empresa ou quer fingir que ainda possui princípios? Perguntou. Naquela tarde, Helena recebeu a notificação judicial enquanto Miguel construía uma torre de blocos coloridos no tapete de seu escritório doméstico. O menino cantava baixo, concentrado, e ela abriu o documento longe dos olhos dele. Ricardo pedia ampliação urgente de convivência, acusava a mãe de dificultar laços familiares e sugeria que o ambiente da família Vale era controlador demais para uma criança. Helena sentiu uma dor funda, diferente da raiva corporativa. Atacar sua empresa era previsível. Usar Miguel como alavanca revelava uma miséria moral que nenhuma fortuna poderia corrigir. Ela não chorou. Chamou Beatriz, Arthur e a psicóloga infantil que acompanhava Miguel desde os 2 anos. A reunião aconteceu na biblioteca da mansão, enquanto o menino brincava no jardim com Paulo, observando à distância. Helena escutou todos os cenários possíveis, das visitas supervisionadas às avaliações técnicas. Quando Beatriz perguntou se desejava responder de forma agressiva, Helena negou. Não transformaremos Miguel em campo de batalha. Ricardo terá tudo que a lei considerar saudável, nada além disso. E cada ausência anterior dele será documentada sem insultos, apenas com datas. Na semana seguinte, Ricardo encontrou Miguel em uma sala preparada por orientação da psicóloga, com brinquedos, livros e uma janela voltada para árvores. Helena permaneceu em outra sala, observando por vídeo apenas porque o processo permitia e a especialista recomendara. Ricardo entrou com um carrinho caro demais para uma criança daquela idade, tentando comprar afeto com brilho. Miguel olhou o presente, depois olhou para o homem. Você é o papai que mora longe? Perguntou. Ricardo sorriu, atingido por uma culpa inesperada. Sim, sou eu, respondeu baixo. A conversa entre pai e filho foi desajeitada. Ricardo não sabia quais histórias Miguel ouvia, quais comidas detestava, qual música o acalmava quando tinha febre. Tentou perguntar sobre escola, mas se distraiu ao receber mensagens de Vanessa. A psicóloga anotou tudo sem julgamento visível. Miguel, por sua vez, ofereceu um dinossauro verde ao visitante e explicou que ele era forte porque protegia os pequenos. Ricardo segurou o brinquedo como se fosse uma sentença. Na sala ao lado, Helena fechou os olhos por um instante, lutando para não odiar o homem diante do filho que ambos haviam gerado. Depois da visita, Ricardo esperou Helena no corredor. Ela vinha com Miguel no colo, mas o menino estava sonolento e apoiava a cabeça em seu ombro. Podemos conversar, pediu ele. Helena parou a uma distância segura. Sobre Miguel, pelos advogados. Sobre sua empresa, por canais formais. Sobre nós, não há assunto. Ricardo baixou a voz, usando o tom que um dia a fizera acreditar em promessas. Você escondeu quem era de mim. Ela sustentou o olhar. Não, Ricardo. Eu escondi o dinheiro. Quem eu era estava na sua frente todos os dias. Ele ficou sem resposta. Por alguns segundos, viu a jovem que revisava planilhas sem cobrar reconhecimento, que defendia funcionários dele quando ele chamava benefícios de desperdício, que certa vez sugerira investigar um fornecedor suspeito. Ele a ignorara porque ela usava vestidos simples e não exibia sobrenome em eventos. Agora, ela atravessava o corredor com a autoridade de quem não precisava provar grandeza. O arrependimento começou a crescer nele, mas vinha contaminado pelo medo. Ricardo não queria apenas reparar, queria recuperar o que perdera, e essa diferença o condenava. Enquanto isso, Vanessa iniciava sua própria ofensiva. Por meio de colunistas amigos, espalhou notas insinuando que Helena manipulava a imagem de mãe abandonada para destruir o ex-marido e tomar controle de um projeto estratégico. Comentários anônimos surgiram nas redes, chamando-a de herdeira mimada, mulher fria, executiva vingativa. Uma fotografia antiga de Helena, saindo do hospital com Miguel, foi publicada fora de contexto, acompanhada de frases sobre drama fabricado. A campanha era calculada para transformar dignidade em arrogância e silêncio em culpa. Vanessa conhecia o valor do veneno servido em taças elegantes
Helena recebeu as primeiras notas durante uma reunião com o comitê de ética. Um assessor perguntou se deveriam responder publicamente. Ela leu as manchetes, uma após outra, e percebeu a mão de Vanessa no ritmo das acusações. Não responderemos à fofoca com indignação, disse. Divulguem apenas nossos protocolos de governança, o apoio a denunciantes e a auditoria independente. Quem precisar de espetáculo ficará sem palco. Internamente, porém, ela pediu rastreamento das origens das publicações, não por vaidade. Difamação também deixa recibos quando paga por gente apressada. Os denunciantes começaram a chegar. Uma viúva relatou que o marido morrera meses depois de um acidente mal registrado, sem indenização adequada. Um pequeno fornecedor mostrou contratos assinados sob ameaça de exclusão permanente caso cobrasse valores atrasados. Uma contadora apresentou cópias de planilhas paralelas, tremendo tanto que Beatriz pediu água e tempo antes de qualquer pergunta. Helena esteve presente em algumas oitivas, não como figura intimidante, mas como garantia de que ninguém seria reduzido à peça de processo. Cada história aumentava o peso moral da investigação. Uma noite, ao voltar para casa, Helena encontrou Augusto na sala de música, onde ele raramente entrava desde a morte da esposa. Ele estava sentado no escuro, ouvindo uma gravação antiga de piano. Soube das notícias, disse. Helena tirou os sapatos de salto e sentou-se ao lado dele, permitindo-se parecer cansada. Vão tentar me transformar em vilã antes que as provas amadureçam. Augusto olhou para a filha com tristeza contida. Eu queria ter impedido aquele casamento. Ela sorriu sem alegria. Eu precisava descobrir sozinha o preço de uma escolha. Augusto segurou a mão dela, gesto raro e quase tímido. Errar por amor não diminui você. O erro foi dele ao confundir amor com posse descartável. Helena sentiu a garganta apertar, mas não desviou o olhar. Às vezes temo que Miguel herde a ausência como ferida. Augusto respondeu com firmeza. Ele herdará sua coragem, se você permitir que ele veja não apenas sua força, mas também sua humanidade. A frase ficou entre eles como uma bênção difícil. Helena percebeu que proteger o filho não significava esconder toda a dor. Significava ensinar que dor não governa destino. Na Alencar Engenharia, o cerco apertava. Bancos cobravam garantias. A imprensa fazia perguntas mais precisas e 2 diretores ameaçavam colaborar com a auditoria em troca de proteção. Ricardo convocou uma reunião fechada e tentou impor autoridade, mas sua voz já não tinha o mesmo efeito. Um dos homens perguntou se era verdade que empresas ligadas aos Prado haviam recebido pagamentos sem entregar serviços. Vanessa, presente à mesa, reagiu antes dele. Cuidado com acusações, disse ela. O diretor respondeu que cuidado era exatamente o que faltara quando todos assinaram documentos preparados por ordem dela e de Ricardo. A ruptura interna fez Ricardo compreender que a lealdade comprada sempre exige pagamento em dia. Quando a crise chega, cúmplices não protegem reputações, protegem a própria pele. Ele saiu da reunião furioso e ligou para Helena, ignorando orientações jurídicas. Ela não atendeu. Mandou mensagem dizendo que qualquer contato deveria ocorrer por canais formais. Ricardo encarou a tela, humilhado por uma distância que ele próprio criara. Naquela noite, bebeu sozinho e reviu fotos antigas no celular, encontrando uma imagem de Helena grávida sorrindo em uma varanda. Ele não lembrava quem tirara a foto. No dia seguinte, Beatriz trouxe a Helena uma peça decisiva. A contadora entregara uma cópia de mensagens internas em que Ricardo autorizava pagamentos a uma consultoria indicada por Vanessa, apesar de alertas sobre falta de prestação de serviços. Havia também referência a um fiscal que precisava ser agradado antes da vistoria. Ainda não era o quadro completo, mas ligava o comando da empresa ao esquema. Helena leu em silêncio. O passado pessoal tentou se misturar ao documento. Ela afastou a emoção com disciplina. Prova não é desabafo. Prova é caminho. Prepararam, então, uma estratégia em 2 frentes. A Vale Dourado suspenderia formalmente qualquer negociação e comunicaria às autoridades competentes indícios de fraude, preservando testemunhas e dados. Paralelamente, Helena aceitaria comparecer ao gala empresarial do mês seguinte, onde o consórcio do Porto Seco seria discutido diante de investidores, imprensa e representantes públicos. Beatriz achou arriscado. Eles tentarão encurralá-la. Helena fechou a pasta.
Justamente por isso irão aparecer confiantes. Pessoas arrogantes cometem seus maiores erros quando acreditam estar diante de uma plateia que lhes pertence. Vanessa também planejava usar o gala. Pretendia exibir Ricardo ao lado de aliados, sugerir reconciliação institucional com investidores e lançar dúvidas sobre a conduta de Helena em conversas de bastidor. Já tinha escolhido o vestido, os fotógrafos e as frases que deixaria escapar perto dos colunistas. O que ela não sabia era que sua vaidade a fazia repetir padrões rastreáveis. Pagamentos a assessor, Rio, imprensa, encontros com consultores de crise, ligações para um advogado ligado ao pai. Helena não precisava seguir Vanessa pela cidade. Bastava seguir o dinheiro. Na véspera do evento, Miguel perguntou por que a mãe trabalhava tanto. Helena fechou o notebook e o puxou para perto no sofá. Porque algumas pessoas fizeram coisas erradas e outras pessoas se machucaram, respondeu com cuidado. Eu tento ajudar a verdade a chegar inteira. Miguel franziu a testa. Sério demais para sua idade. A verdade fica quebrada, perguntou. Helena beijou seus cabelos. Às vezes tentam quebrar, mas quando muita gente corajosa segura junto, ela volta a ficar de pé. Miguel aceitou a explicação e pediu uma história de dinossauro. Quando ele dormiu, Helena permaneceu algum tempo ao lado da cama pequena, ouvindo a respiração regular que lhe devolvia o centro. No corredor, Paulo avisou que havia mais jornalistas diante do portão. Ela agradeceu e pediu que ninguém fosse hostil. A casa dos Vale podia suportar flashes, os denunciantes não. Antes de sair, olhou para o desenho preso na parede, o sol enorme sobre 3 figuras de mãos dadas. O futuro que ela desejava não era uma vitória barulhenta. Era uma paz limpa, conquistada sem permitir que os culpados comprassem esquecimento. Ricardo, por sua vez, passou a mesma noite diante do espelho, ensaiando frases de segurança. Diria que a Alencar Engenharia era vítima de perseguição. Diria que Helena confundia ressentimento conjugal com governança. Diria que desejava apenas trabalhar e ser pai. Cada frase parecia boa, até encontrar seus próprios olhos refletidos. Pela primeira vez, ele se perguntou se Miguel um dia leria tudo. A resposta veio como uma lâmina lenta. Sim, filhos crescem, documentos permanecem e o desprezo de um pai pode se tornar registro público. Ainda assim, pela manhã, Ricardo escolheu a arrogância. Vestiu o terno mais caro, aceitou a presença de Vanessa e ignorou a mensagem de um diretor avisando que outra testemunha havia procurado a Vale Dourado. Ele acreditava que, se entrasse no gala com postura firme, aliados suficientes sustentariam a fachada. Não entendia que Helena não planejava derrubá-lo com escândalo vazio. Ela apenas permitiria que a própria construção dele mostrasse as rachaduras diante de todos. E, quando isso acontecesse, nenhum sobrenome comprado seria grande o bastante para esconder o desabamento. O salão do Palácio das Acácias brilhava como se a cidade inteira tivesse concentrado ali sua vaidade. Lustres antigos derramavam luz sobre taças finas, vestidos de seda, ternos escuros e sorrisos treinados para esconder cálculo. O gala anual de infraestrutura reunia empresários, políticos, banqueiros e jornalistas, todos circulando entre esculturas de mármore e arranjos de flores brancas. Ricardo chegou com Vanessa ao seu lado, sentindo os flashes como uma armadura provisória, convencido de que uma entrada impecável ainda podia sustentar uma mentira cansada. Vanessa sorriu para as câmeras com a tranquilidade de quem aprendera cedo a transformar ameaça em espetáculo. Seu vestido prateado desenhava uma silhueta elegante e cada gesto parecia ensaiado para sugerir domínio. Ricardo, porém, carregava sob o terno um desconforto que nem o perfume caro conseguia disfarçar. O telefone vibrava com mensagens de diretores inquietos, mas ele não olhava. Naquela noite, precisava parecer invencível. Se o mercado acreditasse em sua confiança por mais algumas horas, talvez os bancos concedessem tempo suficiente para rearrumar escombros. Helena entrou sem pressa, acompanhada de Augusto, Beatriz e Arthur. Usava um vestido verde escuro de corte simples, sem brilho excessivo, e trazia no rosto a serenidade de quem não confundia palco com poder. Muitos convidados se voltaram, primeiro por curiosidade, depois por reconhecimento. A herdeira da Vale Dourado havia evitado salões por anos
e sua presença naquela noite tinha peso de declaração. Ricardo a viu atravessar o salão e sentiu uma mistura amarga de desejo, medo e vergonha tardia. Augusto caminhava ao lado da filha com orgulho silencioso, embora percebesse o perigo em cada olhar lançado contra ela. Ele conhecia aqueles ambientes desde a juventude, sabia que cordialidade podia servir de luva para golpes profundos. Beatriz, por sua vez, observava rostos, celulares, cochichos, qualquer sinal de reação coordenada. Helena não buscava escândalo, mas sabia que a verdade, quando entrava em salões construídos para proteger, lá do lado de fora, provocava resistência antes de encontrar espaço para respirar. Ricardo se aproximou antes do início da cerimônia, contrariando o conselho de Vanessa. Helena estava perto de uma mesa de apoio, conversando com um representante de um banco estrangeiro, quando ele pediu licença com uma educação excessiva. Precisamos conversar antes que isto saia do controle, disse ele. Helena terminou a frase com o interlocutor. Agradeceu e só então voltou-se para Ricardo. O que saiu do controle foi sua empresa, respondeu. Minha presença aqui apenas impede que você venda a estabilidade onde há risco para muita gente. Ele apertou o copo vazio que segurava. Você pretende me destruir em público. Helena manteve a voz baixa. Você ainda acredita que o centro da história é você. Há trabalhadores sem indenização, fornecedores arruinados, documentos falsificados e autoridades possivelmente compradas. Se o público ouvir algo hoje, será porque você escolheu trazer a fachada para o salão. Ricardo olhou em volta, incomodado com a possibilidade de alguém escutar. Helena, eu errei com você. Podemos resolver isso sem expor Miguel à vergonha. O nome do filho mudou a temperatura do olhar dela. Miguel não é escudo para sua covardia, Ricardo. Ele não está aqui, não será citado e não pagará por escolhas que não fez. Se um dia tiver vergonha, será por saber que o pai tentou usar amor como ferramenta de contenção. Ricardo recuou como se a frase tivesse tocado uma ferida aberta. Por um instante, o arrependimento quase se tornou verdadeiro, mas Vanessa surgiu ao lado dele e segurou seu braço com força. Que cena comovente, disse Vanessa, sorrindo sem doçura. A grande herdeira fingindo defender o povo enquanto persegue o ex-marido. Helena olhou para ela com calma absoluta. Senhorita Prado, seu nome aparece em documentos suficientes para tornar prudente o silêncio. Vanessa perdeu o sorriso por menos de um segundo, mas Ricardo viu. Foi o bastante para compreender que havia mais prova do que ela admitira. Ainda assim, Vanessa ergueu o queixo. Cuidado, Helena. Insinuações sem fundamento podem custar caro. Helena respondeu apenas. Fundamento é exatamente o que trouxe esta noite. A cerimônia começou com discursos sobre desenvolvimento, empregos e modernização. Palavras bonitas subiam ao palco como balões brilhantes, afastando por alguns minutos o cheiro de medo que Ricardo sentia. O mediador apresentou líderes do setor e destacou o projeto do Porto Seco como símbolo de integração logística. Vanessa apertou a mão de Ricardo sob a mesa, exigindo que ele sorrisse. Ele obedeceu. Quando seu nome foi anunciado, levantou-se entre aplausos educados e caminhou até o púlpito, tentando recuperar o antigo domínio da sala. Ricardo falou com voz firme no início. Disse que a Alencar Engenharia acreditava no futuro, que o país precisava de coragem empresarial, que atrasos administrativos não poderiam paralisar sonhos coletivos. Alguns assentiram, outros consultaram celulares. Ele mencionou famílias empregadas, investimentos previstos e parcerias estratégicas. Helena escutou sem demonstrar emoção. Cada frase dele transformava omissão em virtude, risco em visão e exploração em sacrifício. Quanto mais ele falava, mais clara ficava a diferença entre narrativa e prova. Ao final, Ricardo anunciou que novas rodadas de financiamento estavam em negociação avançada e que a empresa permanecia comprometida com os mais altos padrões de ética. Beatriz inclinou-se discretamente para Helena, sinalizando que a frase havia aberto a porta jurídica necessária. O mediador então convidou representantes da Vale Dourado para comentar critérios de investimento responsável. Augusto levantou-se, mas não caminhou ao palco. Apenas ofereceu a mão à filha, como quem entregava oficialmente a ela algo que já lhe pertencia por competência. Helena subiu ao palco sob um silêncio curioso. As câmeras se ajustaram, jornalistas se inclinaram
Investidores trocaram olhares. Ela não carregava papéis visíveis, apenas um pequeno controle para a tela atrás do púlpito. Boa noite. Começou, com voz clara. A Vale Dourado acredita que infraestrutura não é apenas concreto, licença e capital. É confiança pública. Quando uma obra promete desenvolvimento enquanto esconde feridas humanas e fraudes documentais, o custo não aparece somente no balanço. Aparece nas casas de quem foi silenciado. O primeiro slide mostrou uma linha do tempo. Não havia acusações dramáticas, apenas datas, contratos, pagamentos e alterações de status. Helena explicou que a Vale Dourado recebera pedido de aporte da Alencar Engenharia e, seguindo seu protocolo, iniciara a auditoria independente. A plateia, acostumada a apresentações coloridas, encontrou uma precisão quase cirúrgica. Ela citou inconsistências entre licenças ambientais apresentadas como aprovadas, documentos internos marcados como condicionados e cronogramas financeiros que ignoravam exigências pendentes. Ninguém no salão parecia respirar com facilidade. Ricardo tentou levantar-se, mas Vanessa segurou seu braço. Ainda não, sussurrou ela, embora seu próprio rosto tivesse perdido cor. Helena passou ao segundo ponto. Empresas subcontratadas receberam valores altos, sem sede operacional comprovada. Algumas foram abertas pouco antes dos pagamentos e encerradas logo depois. A tela exibiu mapas de endereços vazios, datas de criação, vínculos societários indiretos. Ela não citou Vanessa no início. Deixou que a sequência conduzisse a plateia, porque acusações ditas cedo demais podiam parecer vingança, enquanto conexões reveladas por ordem pareciam destino. Quando o nome de uma consultoria ligada ao pai de Vanessa apareceu, um murmúrio percorreu o salão. Vanessa manteve a coluna ereta, mas sua mão soltou Ricardo. Helena prosseguiu, explicando que parte dos repasses coincidia com decisões administrativas favoráveis ao projeto. Em seguida, mostrou mensagens internas, em que alertas de falta de comprovação eram ignorados por ordem direta da diretoria. O nome de Ricardo surgiu em uma autorização digital. Ele sentiu todos os rostos se voltarem, ainda que muitos fingissem olhar apenas para a tela. Ricardo levantou-se enfim. Isto é uma montagem, disse. Alto demais. Helena não alterou o tom. Todo o material foi preservado por peritos independentes e encaminhado às autoridades competentes antes desta apresentação. Esta noite não é o início de uma investigação pública, Sr. Alencar. É o fim de uma tentativa de captar recursos sob omissão de fatos relevantes. A frase caiu sobre ele como sentença sem martelo. Alguns jornalistas começaram a digitar freneticamente. Um investidor estrangeiro fechou a pasta diante de si. Vanessa tentou intervir com elegância desesperada. A senhora está usando uma tribuna empresarial para lavar ressentimentos pessoais. Muitos aqui conhecem sua história com Ricardo. Helena olhou diretamente para ela pela primeira vez, desde que subira ao palco. Minha história pessoal com o Sr. Alencar terminou quando ele abandonou esposa e filho recém-nascido. Essa dor não está sendo julgada hoje. O que está sendo julgado pelos fatos é um sistema de pagamentos, ameaças e declarações falsas que prejudicou pessoas sem acesso a estes salões. O salão reagiu com um silêncio espesso. Não era aplauso nem reprovação, mas o reconhecimento desconfortável de que algo íntimo e algo público se encontravam sem se confundir. Helena então exibiu depoimentos protegidos, sem rostos, sem nomes completos, apenas vozes distorcidas e documentos de apoio. Um técnico relatou registros apagados. Uma contadora falou de planilhas paralelas. Uma viúva descreveu a luta por indenização negada após um acidente escondido por linguagem burocrática. A sobriedade da exposição tornava tudo mais devastador. Ricardo ouviu aquelas vozes como se viessem de uma sala distante de sua memória. Lembrou ordens assinadas sem ler tudo, reuniões em que aceitara atalhos sugeridos por Vanessa, telefonemas em que chamara trabalhadores feridos de problema de comunicação. Nada parecera grave enquanto o dinheiro ainda fluía. Agora cada escolha voltava vestida de consequência. Ele procurou Vanessa com os olhos, esperando aliança, mas encontrou cálculo. Ela já avaliava rotas de fuga, pessoas a culpar, versões nas quais Ricardo seria o único comandante da ruína. Helena concluiu anunciando que a Vale Dourado retirava qualquer possibilidade de investimento, colocava seus achados à disposição das autoridades
e criaria um fundo emergencial para assistência jurídica aos trabalhadores prejudicados. Não citou vingança, não elevou a voz, não chamou Ricardo de monstro. Essa ausência de teatralidade foi o golpe final. O público entendia que a força dela não vinha da ferida, mas da disciplina com que impedira a ferida de contaminar o processo. Quando desceu do palco, os aplausos começaram hesitantes, depois cresceram. Ricardo permaneceu de pé, isolado entre cadeiras ocupadas por antigos aliados que agora evitavam seu olhar. Um secretário estadual levantou-se e saiu com assessores. 2 banqueiros fizeram o mesmo. O diretor de um fundo rasgou discretamente uma minuta de compromisso. Vanessa tentou atravessar o salão, mas repórteres a cercaram com perguntas sobre a consultoria do pai. Ela respondeu com frases vazias, prometendo esclarecimentos, e olhou para Ricardo uma única vez. Não havia amor, parceria ou culpa compartilhada naquele olhar. Havia abandono. A ironia quase fez Ricardo rir. Ele reconheceu a sensação de ser deixado no momento de maior vulnerabilidade, mas essa percepção não o redimiu, apenas o obrigou a lembrar Helena no quarto branco do hospital, Miguel recém-nascido contra o peito, Celeste entregando documentos como quem despejava lixo. Ele tinha chamado aquilo de solução. Agora, diante de câmeras e murmúrios, compreendeu que certas soluções eram apenas covardias adiadas até encontrarem uma plateia maior. Sua garganta fechou, mas nenhuma desculpa parecia grande o bastante. No corredor lateral, Helena respirou fundo longe dos flashes. Beatriz informou que as autoridades já haviam confirmado o recebimento formal dos materiais e que 2 testemunhas estavam sob proteção. Arthur recebeu ligações de jornalistas, mas recusou comentários adicionais. Augusto aproximou-se da filha e, pela primeira vez em público naquela noite, tocou seu ombro com ternura. Você fez o necessário, disse. Helena fechou os olhos por um segundo. Necessário não significa leve. Do outro lado da porta, ouvia-se o colapso de uma reputação que muitos haviam ajudado a construir. Ricardo apareceu no corredor minutos depois, sem Vanessa. A gravata estava torta, o rosto pálido, os olhos tomados por uma verdade atrasada demais. Helena, por favor, disse ele, não por advogados, não por empresas, por nós. Ela virou-se devagar. Nós deixou de existir quando você decidiu que eu e Miguel éramos descartáveis. Ele deu um passo. Eu não sabia quem você era. A resposta dela veio tranquila, mas cortou mais fundo do que gritos. Esse foi exatamente o problema. Você achou que valor dependia de saber. Ele levou a mão ao rosto, como se pudesse apagar anos de arrogância com um gesto. Eu me arrependo. Helena o observou com uma tristeza que já não pertencia ao amor. Talvez se arrependa do que perdeu. Talvez se arrependa de ter sido descoberto. Um dia, se tiver coragem, poderá se arrepender do que fez às pessoas que confiavam em você. Esse será o único arrependimento capaz de mudar alguma coisa. Quanto a mim, não tenho mais lugar para suas desculpas. Antes que Ricardo respondesse, 2 assessores jurídicos da Alencar Engenharia chegaram, pedindo que ele se retirasse imediatamente. Havia notificações, ligações de bancos, pedidos de explicação e a ameaça concreta de bloqueio de contratos. Ele olhou para Helena como quem via uma costa se afastar enquanto afundava por conta própria. Ela não celebrou, apenas permaneceu firme, porque compaixão não exigia devolver a alguém o poder de feri-la. Quando ele se afastou, seus passos já não pertenciam ao homem que entrara sorrindo entre flashes. Do lado de fora, a chuva fina começava a cair sobre os carros alinhados. Helena entrou no veículo com Augusto, Beatriz e Arthur, mas antes de fechar a porta, olhou para o salão iluminado atrás dela. Havia ainda muito a fazer. Processos levariam meses, talvez anos. Vanessa tentaria salvar a própria imagem. Ricardo poderia buscar atalhos emocionais, mas a primeira parede havia caído, e por trás dela surgiam nomes, rostos, direitos. Helena pensou em Miguel dormindo em casa, alheio à tempestade que carregava seu sobrenome sem defini-lo. Naquela noite, ao chegar à mansão, ela foi direto ao quarto do filho. Miguel dormia abraçado ao dinossauro verde, a boca entreaberta, os cabelos espalhados no travesseiro. Helena sentou-se ao lado da cama e segurou sua mão pequena com cuidado. Não contou vitórias. Não prometeu um mundo perfeito. Apenas ficou ali, permitindo que a paz doméstica dissolvesse aos poucos o frio do salão. Pela janela,
A chuva escorria tranquila. Desta vez, porém, não lavava abandono. Lavava o caminho para uma justiça que ainda precisava amadurecer. A queda de Ricardo não aconteceu em um único estrondo, mas em uma sequência de portas que se fechavam com ruídos diferentes. Primeiro vieram os bancos, retirando linhas de crédito com a frieza de quem nunca havia admirado sua ousadia, apenas sua aparência de solvência. Depois vieram os aliados políticos, negando intimidade, apagando fotografias, tratando jantares recentes como coincidências sociais. Por fim vieram os diretores, cada um carregando sua versão dos fatos, ansiosos para transformar obediência em medo e cumplicidade em ignorância administrativa. A sede da Alencar Engenharia parecia menor a cada manhã. Funcionários circulavam pelos corredores, sem olhar para os retratos de obras antigas pendurados nas paredes, porque aquelas imagens de pontes, viadutos e galpões já não falavam de progresso. Falavam de promessas que talvez tivessem sido erguidas sobre omissões. Ricardo tentava manter a postura diante dos advogados, mas sua autoridade havia perdido o centro. Quando dava ordens, todos perguntavam por escrito. Quando exigia lealdade, recebia silêncio. A arrogância, sem plateia obediente, parecia apenas cansaço. Vanessa tentou se afastar antes que o cerco alcançasse sua família, mas descobriu que o dinheiro deixa rastros mais fiéis do que amantes. A consultoria ligada ao pai dela entrou no centro da investigação, e mensagens antigas revelaram reuniões, favores e instruções para maquiar contratos. Nos jornais, a imagem da mulher elegante e intocável deu lugar a fotografias apressadas diante de elevadores e carros escuros. Ela culpou Ricardo em uma entrevista curta, dizendo que fora enganada, mas as datas desmentiam sua inocência com uma paciência cruel. Helena acompanhava tudo sem alegria. Beatriz entregava relatórios. Arthur falava de audiências. Augusto comentava movimentos do mercado. E ainda assim ela sentia que vitória era uma palavra pequena para descrever o que acontecia. Havia trabalhadores recebendo apoio, viúvas sendo ouvidas, fornecedores recuperando parte do que perderam. Isso importava. Mas também havia uma criança que perguntava, às vezes, por que o papai aparecia na televisão com o rosto triste. Helena desligava a tela com suavidade e respondia apenas que adultos também precisavam aprender a reparar erros. O processo de guarda avançou com menos espetáculo do que Ricardo desejara. A psicóloga apresentou avaliações cuidadosas, mostrando que Miguel precisava de estabilidade, previsibilidade e aproximação gradual. As ausências antigas de Ricardo foram registradas sem adjetivos, apenas datas, mensagens ignoradas, visitas canceladas, presentes enviados por assistentes. Diante da juíza, a verdade burocrática mostrou seu poder. Não havia gritos nem acusações exageradas. Havia o desenho frio de um pai que confundira reconhecimento legal com presença real, e isso bastou para limitar suas exigências. Ricardo recebeu o resultado em uma sala de audiência pequena, muito diferente dos salões onde costumava negociar favores. Teria visitas supervisionadas no início, acompanhamento profissional e obrigações claras. A pensão seria revista conforme suas condições reais, mas a responsabilidade afetiva não poderia ser terceirizada. Ele ouviu tudo em silêncio, percebendo que a lei lhe concedia uma chance sem lhe devolver autoridade. Quando olhou para Helena, esperou encontrar desprezo. Encontrou calma. Aquela calma o atingiu, porque mostrava que ela já não precisava vencê-lo para permanecer inteira. Depois da audiência, ele a esperou no corredor, segurando uma pasta vazia como se ainda precisasse de algo nas mãos para não parecer perdido. Helena pediu que Paulo ficasse alguns passos atrás e aceitou ouvi-lo por poucos minutos. Ricardo parecia envelhecido, a barba mal feita, os olhos fundos. "Eu não sei por onde começar", disse ele. Helena ajustou a alça da bolsa. "Comece cumprindo o que foi decidido. Apareça quando prometer. Escute seu filho. Não use culpa para exigir afeto. Isso já será mais do que fez até agora." Ele respirou com dificuldade. "Eu pensei que estava escolhendo um futuro melhor." Ela o encarou sem dureza desnecessária. "Você escolheu o futuro que parecia mais lucrativo, Ricardo. Melhor seria aquele em que ninguém precisasse ser descartado para você se sentir grande." Ele abaixou os olhos. "Eu amei você", disse, quase sem voz. Helena sentiu a frase tocar uma memória antiga,
mas não abriu a porta. Talvez tenha amado a forma como eu acreditava em você. Amar uma pessoa exige vê-la. Você nunca me viu. A resposta encerrou algo que ainda sobrevivia em Ricardo como desculpa. Ele quis pedir uma segunda chance, mas compreendeu que não saberia sequer nomear o que desejava recuperar. A mulher diante dele não era a esposa esperando no quarto do hospital, nem a herdeira que revelara sua queda diante do mercado. Era alguém mais difícil de alcançar, porque havia atravessado a humilhação sem permitir que ela decidisse seu caráter. Ricardo percebeu, com atraso devastador, que perder Helena não fora o castigo. O castigo era finalmente entendê-la. Nos meses seguintes, a investigação formal avançou. Alguns envolvidos fizeram acordos, outros tentaram negar até que documentos tornaram a negação inútil. A Alencar Engenharia entrou em recuperação sob a administração externa, e Ricardo foi afastado de qualquer cargo executivo enquanto respondia por fraudes, omissões e responsabilidade sobre danos trabalhistas. Vanessa e o pai enfrentaram bloqueios patrimoniais e perderam influência em conselhos onde antes eram recebidos com abraços. A sociedade que os venerara pela aparência de poder agora demonstrava a mesma rapidez em transformar luz em advertência. Helena usou parte dos recursos recuperados em acordos para criar o Instituto Aurora Vale, dedicado a mulheres abandonadas, crianças em vulnerabilidade e trabalhadores pressionados a silenciar abusos. Ela recusou que a campanha de lançamento usasse seu rosto como símbolo de superação pessoal. Preferiu que falassem dos serviços, dos advogados, das psicólogas, das bolsas de emergência e dos canais seguros de denúncia. Ainda assim, todos sabiam de onde nascera aquele gesto. Não era caridade para limpar imagem. Era uma resposta organizada à noite em que ela quase fora reduzida à sobra. No primeiro dia do instituto, uma mulher jovem chegou com um bebê no colo e olhos assustados, repetindo que não queria confusão, apenas orientação. Helena a viu da escada e sentiu o passado respirar dentro dela sem dominar o presente. Desceu, aproximou-se devagar e pediu a uma assistente que oferecesse água e privacidade. A jovem não reconheceu a presidente da Vale Dourado. Reconheceu apenas uma mulher que olhava sem julgamento. Helena entendeu, então, que certas cicatrizes encontravam sentido quando deixavam de ser monumentos à dor e se tornavam portas. Ricardo começou as visitas a Miguel com uma timidez que o filho percebeu antes dos adultos. No início, Miguel ficava perto da psicóloga, respondia pouco e oferecia brinquedos, como quem testava a permanência do visitante. Ricardo aprendeu a desligar o celular, a chegar cedo, a não prometer passeios impossíveis. Um dia, sentou-se no chão e ouviu por 20 minutos uma explicação sobre dinossauros herbívoros. Não entendeu todos os nomes, mas entendeu que presença era feita daquele tipo de paciência pequena, repetida, sem aplausos. Helena observava de longe, sem interferir quando não era necessário. Havia momentos em que a raiva antiga tentava sussurrar que Ricardo não merecia sequer aquela chance, mas ela distinguia merecimento de direito da criança. Miguel não precisava herdar o orgulho ferido dos pais. Precisava saber, no tempo certo, que adultos podiam errar muito e ainda assim tinham obrigação de reparar o que fosse possível. Helena não romantizava a mudança de Ricardo. Apenas permitia que ela fosse testada pela única medida confiável, a constância. Certa tarde, depois de uma visita tranquila, Miguel correu até a mãe segurando um desenho novo. Nele havia 4 figuras, mas não de mãos dadas. Helena estava ao lado dele e de Augusto sob um sol grande. Ricardo aparecia um pouco afastado, segurando o dinossauro verde. Miguel explicou que o papai ainda estava aprendendo o caminho. Helena sentiu os olhos arderem e sorriu. Crianças às vezes compreendem fronteiras com mais sabedoria do que adultos. Ela pendurou o desenho na parede, não como reconciliação, mas como registro de uma paz possível. Augusto adoeceu no inverno. Nada grave o suficiente para derrubar-lo, mas bastante para lembrar-lo de que até impérios familiares precisavam de sucessão humana, não apenas societária. Durante a recuperação, passava horas com Miguel no jardim, ensinando nomes de árvores e histórias de quando Helena era menina. Uma noite, chamou a filha ao escritório e entregou-lhe um relógio antigo de sua mãe. Ela queria que você tivesse quando parasse de fugir do próprio nome, disse ele. Helena segurou o objeto.
emocionada. Eu não fujo mais, respondeu. Só não deixo que ele me prenda. O tempo, que antes parecia marcado por audiências e manchetes, voltou a obedecer a ritmos simples. Café da manhã com Miguel, reuniões difíceis, tardes no instituto, noites de leitura, aniversários pequenos sem fotógrafos. Helena descobriu que reconstruir a vida não era preencher o espaço deixado por Ricardo. Era perceber que aquele espaço nunca deveria ter sido ocupado por medo de solidão. Ela aceitou convites, recusou pretendentes apressados, cultivou amizades verdadeiras e permitiu que sua feminilidade não fosse definida nem pela dor de ter sido abandonada, nem pela força de ter sobrevivido. Ricardo, por sua vez, enfrentou consequências sem o escudo de antigos privilégios. Não foi destruído de forma teatral, como talvez merecesse em fantasias de vingança, mas obrigado a responder por atos concretos. Cumpriu medidas, perdeu patrimônio, viu antigos amigos atravessarem ruas para evitá-lo. Em algumas noites, escrevia cartas para Miguel que não enviava, porque a psicóloga orientara que afeto não deveria chegar como avalanche. Aprendeu devagar que arrependimento não era discurso diante da mulher ferida. Era mudança silenciosa diante do filho que ainda podia escolher confiar. Um ano após o gala, o Instituto Aurora Valley realizou uma cerimônia simples para apresentar os primeiros resultados. Trabalhadores indenizados, mães atendidas e jovens bolsistas ocuparam o auditório da sede renovada. Helena falou por poucos minutos, agradecendo às equipes e lembrando que justiça não era a favor dos poderosos, mas obrigação de uma sociedade decente. Na primeira fila, Miguel aplaudiu com entusiasmo desordenado, fazendo Augusto rir. Ricardo assistiu à transmissão em casa, sozinho, e compreendeu que a grandeza dela nunca estivera no sobrenome. Estivera na direção que dera à própria ferida. Depois da cerimônia, Helena levou Miguel à varanda do edifício, de onde se via a cidade acesa. Ele perguntou se um dia seria dono de tudo aquilo. Helena se abaixou para ficar na altura dele. Você poderá cuidar de muitas coisas, se quiser e se estiver preparado. Mas ninguém é dono de pessoas, Miguel. Dinheiro serve para construir, proteger e reparar. Quando serve para humilhar, já começou a destruir quem o segura. O menino pareceu pensar seriamente, depois perguntou se podia usar dinheiro para comprar sorvete. Helena riu, aliviada pela infância preservada. Naquela mesma noite, Ricardo enviou uma mensagem curta, pedindo autorização para entregar pessoalmente um presente de aniversário atrasado a Miguel no dia combinado. Helena leu, conferiu a agenda e respondeu com objetividade. Sim, no horário definido. Sem acréscimos, sem emoção pendurada nas palavras, ela já não sentia o impulso de feri-lo nem de salvá-lo. Essa neutralidade era a liberdade que antes parecia impossível. O homem que a abandonara ainda existia no mundo, mas já não ocupava o centro de seu mundo. Anos depois, quando Miguel perguntou com mais clareza por que os pais não viviam juntos, Helena respondeu sem transformar Ricardo em monstro nem a si mesma em mártir. Disse que houve escolhas erradas, feridas profundas e consequências necessárias. Disse que amor, para ser verdadeiro, precisava de respeito, presença e coragem. Ricardo, que ao longo do tempo conquistara uma convivência limitada, porém estável, ouviu do filho perguntas difíceis e não se defendeu com mentiras. Pela primeira vez, aceitou ser visto em sua falha completa. Não foi absolvição, foi começo de responsabilidade. Helena nunca voltou para Ricardo. Essa decisão, tomada primeiro na dor e depois confirmada pela paz, permaneceu uma linha clara em sua vida. Ela perdoou o suficiente para não carregar veneno, mas não esqueceu a ponto de entregar novamente as chaves de sua dignidade. Construiu uma casa onde Miguel podia amar sem medo, perguntar sem castigo e crescer sabendo que sobrenomes abrem portas, mas caráter decide o que se faz depois de atravessá-las. No jardim, o sol de seus desenhos continuava enorme, agora cercado de raízes. Em uma manhã luminosa, Helena caminhou com o filho pela entrada do Instituto Aurora Valley, onde novas famílias esperavam atendimento. Miguel, mais alto, segurava uma mochila cheia de livros e cumprimentava funcionários pelo nome. Ao ver uma mãe cansada tentando acalmar um bebê, ele ofereceu o brinquedo que carregava, sem pensar em recompensa. Helena observou o gesto
e sentiu que a história havia encontrado seu sentido mais profundo. Ricardo podia se arrepender pelo resto da vida. Ela, porém, já não vivia para ser arrependimento de ninguém.